A Syncro preparou uma série de conteúdos incríveis para você no SAP Now. Durante o evento, os nossos clientes compartilharão suas experiências dos projetos de implantação e também no uso das nossas soluções fiscais aplicadas ao SAP. Se eu fosse você, não perderia. Saiba quais são os horários das nossas sessões e programe-se. Te vejo em breve. Obrigado a todos por participar de mais uma sessão do SAP Now. Eu sou o Bruno Biondo, pertenço ao time chamado COE, Centro de Excelência, cujo objetivo é entender a necessidade de cada um de vocês e olhar para dentro e ver quais são as melhores alternativas dentro do nosso portfólio, dentro das nossas soluções. E hoje eu gostaria de trazer uma solução nova, conhecida como Advanced Financial Closing, ou carinhosamente chamada de AFC. O principal objetivo dessa nova solução é ajudar na atividade de fechamento financeiro, contábil e divulgação dos resultados das empresas. Sabemos que foi uma atividade difícil de ser executada nesse último ano, porque as pessoas de repente foram para suas casas, muitos não sabiam exatamente que atividades precisam ser feitas, ou sabiam, mas não havia uma visão do todo, né? Então, nesse momento, foi comum a solicitação e pedidos de ajuda se a SAP tinha alguma solução para ajudar nesse orquestramento das atividades, nessa visibilidade do processo, onde está parado, com quem está parado, que atividades eu preciso executar, uma maneira de documentar de forma centralizada. E eu acredito que isso é um pedido que surgiu agora, mas que ele vai persistir por muito tempo, já que o trabalho remoto veio para ficar. E o objetivo de arrumar essa atividade é trazer transparência, confiabilidade e segurança nos dados que são apresentados. Qualquer erro nessa divulgação pode gerar uma imagem ruim da empresa como um todo. Feito o pedido, né, de como é que a gente pode orquestrar, como a gente pode dar maior visibilidade a esse processo, vimos que, além da visibilidade, a velocidade, poder fazer fechamentos mais rápidos e a preocupação com compliance surgiram com a mesma frequência do pedido de visibilidade. E tudo isso, sem dúvida, vai gerar uma redução de custos. Então, olhando para esse pedido e olhando para esses desejos, a SAP estrutura essa nova solução em três grandes frentes. Primeiro, definir a solução, definir que atividades eu preciso executar, quais são as dependências entre as atividades, se eu preciso de um aprovador, se eu preciso trazer um time, se eu preciso definir que time, o time responsável por aprovação ou não, se esse processo de fechamento é trimestral ou anual, ou ele surgiu de uma forma espontânea, somente uma vez que eu preciso executar. Então ele cria essa visibilidade e clareza de que atividades eu preciso. Segundo passo, definidas essas atividades, eu preciso executar. O meu usuário final precisa saber aonde ele precisa entrar, quando ele precisa entrar, qual é o prazo final para ele executar aquela atividade, se ele precisa falar com alguém, né, então ele tem essa possibilidade de colaboração interna dentro da solução, se há ganhos de produtividade nesse processo em automatizar alguma delas. E isso vai estar disponível dentro da solução, nesse segundo pilar. O terceiro pilar é, claro, monitorar, saber quais atividades estão em atrasos, quais atividades ainda estão abertas e eu tenho tempo para executá-las, quais executaram com erro, seja porque um programa foi executado e gerou erro nos dados calculados, ou porque uma aprovação não foi, não se efetivou e voltou aquela atividade para uma revisão, ou simplesmente eu preciso olhar os dados que foram produzidos até o momento e eu tenho condição de entrar e ver que dados foram produzidos. Tudo isso sempre, além de monitorar o processo e os dados, eu consigo monitorar todos os logs, seja de alteração dos dados, seja na alteração da estrutura das atividades. Fica muito claro e transparente o que eu preciso fazer, o que eu fiz, quem fez e que dados foram inseridos no sistema. Então, dito isso, agora vamos olhar como isso se encaixa na ferramenta propriamente dita. Olhando um pouco agora para a solução, temos aquelas três frentes com perfis já definidos e apps definidos. E esse primeiro app é justamente criar as atividades.
Eu crio um template que podem ser aproveitados depois de forma repetidamente. A principal característica da atividade é definir quais são as sequências e as etapas do meu processo. O sistema traz algumas sugestões da própria SAP, mas vocês têm toda a liberdade de criar a hierarquia de atividades conforme a necessidade, gerar dependências entre as atividades anteriores e posteriores, configurar parâmetros de cada uma delas, como precisa de aprovação ou não precisa de aprovação, quem executa, se é uma pessoa, se é um time, se é caminho crítico, se eu preciso de notificação ou não, quando começa e quando termina. Feito isso, eu vou para a segunda etapa, que é aquela processar a atividade, executar a atividade. E aí eu tenho 2 perfis aqui, já pré-definidos: quem executa a atividade e quem aprova. Para quem está executando, ele tem um app que permite ver todas as atividades que estão associadas a seu nome. E é claro, ele pode fazer filtros de acordo com a evolução para aquele período. Se tiver mais de uma, ele pode olhar, eu quero olhar que termina no mês, eu quero olhar que termina no trimestre. Ele faz o filtro de acordo com a necessidade dele. E ao fazer o filtro, ele já tem uma visão rápida em que passo ele está. Qual é o percentual de conclusão dessa atividade? Que atividades foram, por exemplo, nesse caso, bem-sucedidas, que terminaram com sucesso, atividades que tiveram um warning, atividades que terminaram com algum tipo de problema, seja um programa que não foi bem sucedido, ou uma aprovação que não ocorreu, houve uma rejeição, e atividades que ainda estão pendentes, que não terminaram. Ao clicar, ele tem uma visão mais clara dessas atividades, de filtros ali. Aqui ele está vendo todas as atividades desse processo que pertence a ele, mas ele poderia ver de outros. E vamos supor que fosse um usuário desavisado e olhasse para aquelas 6 atividades que ainda não começaram e falasse: "Eu quero executar logo essa aqui". O sistema não vai deixar ele executar se não for assim definido por vocês na atividade inicial de definição. Então, o sistema está dizendo: não pode, existe uma dependência da atividade para você executar esse job. E ao clicar no job, naquela atividade, fica claro aqui numa visão gráfica de qual é a atividade que está faltando. Ela não tem nenhum status, ela está ali como branco, ela não foi concluída. Então eu posso clicar nessa atividade, tendo autorização para isso, e vou executá-la. Como nesse caso é apenas visualizar o fechamento das contas de receber, ele pode automaticamente mudar o status e falar: "Olha, está concluída com sucesso, sem erro", e dar um feedback dizendo que foi uma concluída. Mudou o status e eu consigo agora dizer: "Olha, vou seguir para a próxima atividade". Mas vamos supor mais uma vez que esse usuário não estivesse atento a tudo o que precisa fazer nesse ciclo, e aí, quando ele tenta executar desde o início aquele job, ele recebe um outro aviso dizendo: "Olha, você não pode executar porque precisa de uma aprovação". E aí agora o aprovador, uma outra pessoa com outro perfil, entra no app específico para isso, vê quais são as atividades que estão pendentes, ou ele pode receber um e-mail, uma notificação dizendo que agora ele é a próxima pessoa a atuar nessa atividade, visualiza, dá um ok ou rejeita e dá um status dizendo está aprovado. E aí fica ali disponível para ele consultar tudo que já foi aprovado e rejeitado. Voltando então agora, o aprovador já fez a sua participação, já viu que eh, tudo bem, o usuário volta para a atividade e executa a atividade. Então ele, como nesse caso é um job, ele nem se preocupou com os filtros, os parâmetros daquele job, porque você já pré-definiu isso. Então facilita a atividade dele no dia a dia. E o melhor, ele consegue na mesma tela ter visibilidade se o processo terminou com erro ou algum warning ou se terminou com sucesso. Indo então agora, isso é um dos potenciais agora no processo de execução. Agora indo para a questão de olhar, monitorar, saber em que passo nós estamos, existe um dashboard, onde vai dizer quais são as atividades que estão para aprovar, quais estão em atraso, quais são as atividades que terminaram com erro, quais já começaram ou não começaram. Então, daquela visão analítica, eu consigo clicar em um dos aqueles apps e ir diretamente para a visão mais específica. E no caso que a gente viu, a gente clicou nas atividades e vimos que tinha atividades com erro, e aquele erro era um job, por exemplo, nesse caso, né, nesse vídeo. E deu para ver que, e vamos supor, eu não tivesse acesso, eu vi que o job terminou com erro, e eu queira comunicar à pessoa: "Olha, terminou com erro, você não viu, eu preciso que você dê sequência nessa atividade, por favor, veja, um quanto antes". Então, eu posso usar o e-mail em qualquer processo, em qualquer momento, e o e-mail até fica cadastrado aqui, a notificação fica guardada no sistema, mas eu também posso utilizar uma outra funcionalidade, que é a colaboração
nativa do próprio S4, e eu mando uma mensagem em tempo real para o outro usuário e diga: olha, por favor, eu vi que você está online, veja essa atividade e corrija quanto antes. Então, pessoal, isso foi uma rápida demonstração da solução. Eu convido a vocês a participarem. Agora, em sequência, eu vou estar com vocês no Meet the Expert para maiores esclarecimentos e até mostrar o maior potencial dessa solução. Existe uma série de outras funcionalidades à disposição e que podem, sem dúvida, auxiliar vocês nessas atividades tão importantes que é o fechamento e a divulgação dos números. Muito obrigado.